Boa noite, pessoal. Tudo bem? Espero que estejam me escutando bem, tá? Qualquer coisa avisem nos comentários. Então, a nossa live de hoje, ela será sobre a rotina de responsável técnica e consultor em estabelecimentos diversos. Ela será ministrada pela médica veterinária pós-graduanda em qualidade e segurança de alimentos pela UCS, responsável técnica e consultora de beneficiamento de leite, consultora de alimentos em unidades de beneficiamento de leites e derivados e também unidade de beneficiamento de cárneos e cárneos e produtos cárneos, desculpa. Entreposto e supermercado e restaurante. Isabelle, a palestra é toda sua, fique super à vontade. Qualquer dúvida que vocês tiverem, pode deixar nos comentários, que a gente vai estar repassando para a palestrante no final da apresentação. Tá? Então, boa palestra a todos. Boa noite. Já estou aparecendo? Sim. Então, Sim. gente, hoje eu vou falar um pouquinho sobre a rotina de responsável técnica e consultora em estabelecimentos diversos. Eu sou a Isabelle, eu sou gaúcha e eu atualmente atendo estabelecimentos na minha cidade, em Guaporé, e também na região. E também faço consultoria online. E vamos falar um pouquinho hoje sobre essa rotina, que é bem diferente e bem legal. Então, gente, eu não sei se vocês já sabem ou ainda não sobre as áreas de atuação para médicos veterinários com alimentos. E também aqui a gente pode abrir também para outras profissões, né? Não somente para veterinários, pode ser outras formações que envolvam alimentos, engenharia de alimentos, nutricionistas. Eu vou falar um pouquinho sobre isso. Então, a gente pode atuar na fiscalização de produtos de origem animal, que é no Serviço de Inspeção Municipal, no Estadual e no CIF. A fiscalização geralmente é somente para médicos veterinários que abre concurso, tá? Nós também temos a fiscalização da vigilância sanitária. Esse já abrange vários cursos. Eu já vi profissionais como nutricionistas, que são fiscais, veterinários, e então depende. A inspetoria veterinária também é um local que a gente pode trabalhar atuando com alimentos. O controle de qualidade em indústrias, daí isso é mais, vamos dizer, privativo, né, da empresa, empresas privadas. Controle de produção. E aqui é o que eu atuo, que é a responsabilidade técnica e a consultoria de alimentos. Nós também temos outras muitas funções que a gente pode atuar. Eu deixei aqui algumas vantagens da responsabilidade técnica e consultoria de alimentos, porque muitas vezes, antes da gente sair para o mercado de trabalho, a gente pensa muito na fiscalização, né? Vou prestar concurso para fiscal, ou, enfim, vou estudar, vou parar um tempo para estudar para fiscal, porque eu quero trabalhar com alimentos. Mas a gente tem outras opções que não necessariamente precisa de concurso. E aí isso é a responsabilidade técnica e a consultoria. Então, as vantagens é a flexibilidade de horários, a possibilidade de crescimento das empresas na região, maior fiscalização, né, vai gerar mais empregos para esses profissionais. Então, essa flexibilidade de horário é uma coisa que me atraiu muito, porque você pode fazer visita, assim, de manhã, de tarde, você marca a visita, e caso algum dia aconteça algum problema, você pode remarcar. É muito flexível isso, né? E também, vamos dizer assim, a consultoria, tu pode trabalhar de casa, às vezes. Não precisa nem se deslocar até o estabelecimento, desde que tu tenha todas as informações necessárias para desempenhar a consultoria. E a remuneração é boa, sabe? Vamos dizer que comparado com clínica de pequenos animais, clínica de grandes animais, veterinários de alimentos na responsabilidade técnica e na consultoria ganham muito bem. Então, isso é um diferencial muito grande porque tem poucos profissionais nessa área e eu abro a mente assim de vocês para essa área que é muito, muito maravilhosa e, vamos dizer, flexível para a gente. Então, qual a importância do responsável técnico em um estabelecimento? O RT vai ser quem garante ao consumidor a qualidade dos produtos e dos serviços prestados. Ele responde ética, civil e penalmente pelos seus atos profissionais.
uma vez caracterizada a sua culpa por negligência, imprudência, imperícia ou omissão. Então, o RT ele responde juntamente com a indústria. A gente responde 24 horas por dia pela indústria. Então, mesmo quando a gente não está lá, a gente é responsável. Então, até ali eu botei responsabilidade civil e penal 24 horas por dia. Não é apenas assinar um documento. Então, se você assina pela empresa e essa empresa faz algo de errado e você está ciente disso e não orientou os funcionários e proprietários, você pode até ser preso. Então, é uma profissão de muita responsabilidade, por isso que a gente tem que trabalhar da maneira mais certa possível. Então, aqui a gente tem o que o RT faz. Ele faz a mediação entre a fiscalização e a empresa. Então, a gente é o meio de campo, quem conversa com o fiscal e com a empresa. A carga horária, essa eu tirei do Rio Grande do Sul, tá? Mas se vocês forem de outros estados, vocês têm que pesquisar no conselho de vocês. Então, no Rio Grande do Sul, a limitação máxima de carga horária para a responsabilidade técnica é 56 horas semanais. E é bastante, né? Assim, o número de empresas que o profissional poderá assumir como RT depende da quantidade de horas que consta no contrato de cada uma, bem como o tempo gasto para deslocamento entre uma empresa e outra. Então, se você pegar várias empresas de 6 horas semanais, você pode ter várias durante a semana, e isso vai gerar uma boa remuneração. Eu já vou mostrar para vocês mais ou menos quanto ganha. A jornada de trabalho, então, a determinação da jornada de trabalho semanal será estabelecida entre o profissional e a empresa e deverá atender às necessidades técnicas das atividades. A jornada de trabalho nunca pode ser inferior a 6 horas semanais, isso numa empresa com CNPJ, que seria pessoa jurídica. Mas daí eu botei uma observação ali embaixo, que numa empresa que é pessoa física, ou CPF, talão de produtor, você pode assinar como RT 3 horas semanais. Eu sou RT de uma agroindústria familiar e eu sou RT 3 horas semanais lá. Então, você já diminui, assim, a carga horária e consegue pegar mais empresas, né? Isso está na resolução número 16, de 21 de maio de 2012. O contrato de trabalho, então, além da anotação de responsabilidade técnica, a gente tem que fazer no conselho de cada profissão, a gente tem que fazer sempre contrato de trabalho. Então, esse contrato deve ser firmado entre o profissional e a empresa contratante. E a responsabilidade técnica nunca deverá ser assumida sem a firmação do contrato de trabalho. Então, você pode colocar várias coisas nesse contrato, tipo a vigência de 1 ano. Eu até coloco nos meus contratos férias, tipo assim, 2 semanas por ano. Em caso de doenças, o profissional não será prejudicado. Você pode colocar várias coisas no contrato. Mas é muito importante ter ele, porque assim a gente se resguarda. Caso a empresa quebre contrato com a gente pode até cobrar uma multa, né? Porque se ele assinou um período de 1 ano, a gente pode receber uma multa por essa quebra de contrato. A capacitação para a gente se tornar um RT deve ser assumida, então, na área de pleno conhecimento e formação específica. Então, a gente tem que estar sempre se atualizando, fazendo cursos, procurando legislações, sabendo das novas legislações que estão saindo. E a melhoria da capacitação técnica para o exercício da responsabilidade técnica deve ser uma preocupação constante do profissional. Então, o passo inicial para você se tornar em RT é fazer o seminário de responsabilidade técnica. Ele é obrigatório para quem quer seguir nessa profissão. Eles saem a cada tanto tempo no CRMV. E eu vi até que foi mês passado ou mês retrasado que o CRMV do Rio Grande do Sul fez. E foi online. E era tipo 2 horas de seminário. Então, 2, 3, 4 horas, não me lembro bem certo. Mas fazendo esse curso, algum dia tu pode sair da faculdade e trabalhar com isso e tu já tem o curso garantido, sabe? A gente nunca sabe as oportunidades que vão aparecer depois que você se forma. Aconteceu com muitos colegas meus de eles quererem ir para uma área, por exemplo, e, assim, já no começo da vida profissional apareceram oportunidades de RT. Aí muitos me chamaram e pediram, meu Deus, Beli, o que eu faço, né, para ser RT? E o primeiro passo é esse seminário, né? Você tem que ter ele para se tornar responsável técnico por alguma empresa. Aqui sobre os honorários, então, o responsável técnico na fixação da remuneração deve ater-se ao salário mínimo profissional do veterinário.
e a gente tem o resguardo por essa lei ali. E a execução de outras atividades, diferentemente daquelas contratadas, deverá ser cobrada separadamente. Isso vai muito do profissional, né? Por exemplo, quando eu assino DRT por uma empresa, como eu estou comprometida por essa empresa e eu recebo mensalmente, eu faço tudo que é cabível a mim, por exemplo, manual de boas práticas, registros, planilhas, eu acho que tudo isso é nossa função como RT. Porém, conheço profissionais que cobram separadamente, tipo, fazer um manual de boas práticas, mas isso depende muito da pessoa, né? Aí aqui no manual do CRMV, do Rio Grande do Sul, a gente tem isso, que 1 hora de jornada de trabalho por dia, então por mês, é um salário mínimo. Então, isso seria 6 horas semanais, a gente pode cobrar um salário mínimo, então daria R$ 1.100 por empresa, 6 horas. Aí isso vai aumentando conforme as horas trabalhadas na empresa, e você pode pegar, por exemplo, uma responsabilidade técnica de 56 horas semanais e cobrar o valor máximo que a responsabilidade técnica te permite. Eu não sei agora de cabeça, mas deve chegar de 8 a 10 mil, sabe? Então, um salário muito bom. Então, qual a rotina do responsável técnico? Então, a gente faz a mediação com os órgãos fiscalizadores, né? A gente está sempre tendo que atender eles e conversar com eles. Então, aqui eu tenho um exemplo, deixa eu colocar o ponteiro. Então, a gente tem, por exemplo, aqui o SIM, que ele é o comércio intramunicipal de produtos. Então, quando a gente tem uma indústria SIM, a gente só pode vender dentro do município. O estadual, que é o CI, a gente só vai poder vender os produtos dentro do estado. E o CIF, a gente pode vender no país, então a gente vai poder vender no Brasil e também a gente pode realizar a exportação desses produtos. O CISB, ele é uma extensão do SIM e do CI. Então, a gente pode ter nesses dois ramos o CISB, se aderir a ele, e vender em todo o país. Nesse caso, a gente não pode exportar. E o SUSAF, claro, aqui é do Rio Grande do Sul, tem alguns estados do país que a gente tem o SUSAF, no Rio Grande do Sul é um dos casos, que daí seria como se fosse uma adesão do município para o estado. Então, quando você tem SIM e migra para a SUSAF, você pode vender para o estado. Então, outra função que tem os responsáveis técnicos é o treinamento para manipuladores de alimentos. Eu considero os treinamentos muito importantes e tem que ser frequentes para a gente ter para ter uma assertividade do trabalho do funcionário, porque muitas vezes eles acabam esquecendo como que faz a higienização de mãos, higienização de botas, e a gente pode dar treinamentos específicos também. Por exemplo, você trabalha numa indústria de carnes e o laboratório está meio perdido. Você pode dar um treinamento específico para o laboratório. Mas, claro, para isso tu tem que ter conhecimento e estudar, né? A elaboração e correção documental, então a gente pode fazer manual de boas práticas, registros, planilhas e POPs, muitas coisas, POPs, PACs, que são a mesma coisa praticamente. A gente também faz o acompanhamento de obra, reforma e ampliação. Então, nesse caso aqui, é uma indústria que eu trabalho, que eles estão aderindo ao CISB, e para essa adesão ao CISB, a gente teve que passar por reformas de vestiário sanitário. Então, aqui foi construído vestiários e sanitários assim que suportem a quantidade de funcionários. E com essas reformas, a empresa vai conseguir aderir ao CISB, juntamente com a parte documental. A gente também faz rótulo, registro de produtos. Então, aqui, rótulo, a gente faz toda a parte, né? A gente pode até fazer a tabela nutricional, que muitas vezes as pessoas acham que veterinário não faz, tabela, enfim, só nutricionista, engenheiro de alimentos, mas todas essas profissões podem fazer a rotulagem. Tem que ter sempre o selo de inspeção, eu vou falar um pouquinho de rótulo depois. E a gente também faz a leitura de projeto arquitetônico e elaboração de fluxograma de processos. Então, aqui eu vou dar um exemplo, isso aqui é uma planta de laticínio. Então, aqui o leite ele vai entrar aqui na sala de recepção de matéria-prima
Ele vai passar pelo resfriador, enfim, vai ser pasteurizado, e ele passa aqui para a sala de processamento. Aqui, então, ele vai ser elaborado, vai ser processado, tem até tanque de iogurte, enfim, pode ser feito queijo, pode ser feito iogurte. Depois, essa matéria-prima tem que seguir um fluxograma contínuo, tá? Para evitar contaminação. Então, ela passa para cá. Esse corredor, então, ocorre o fracionamento, por exemplo, de queijos e rotulagem. Depois, essa matéria-prima aqui virou produto já. Ela foi embalada, rotulada, e ela pode ficar aqui em câmara fria para armazenamento. E logo após vai para expedição. Então, o importante de a gente saber isso, a gente não vai ter que montar um projeto. A gente tem que trabalhar juntamente com o arquiteto e engenheiro para fazer um fluxo adequado que não cause contaminação dos produtos. Esse é o objetivo. E muitas vezes, quando não tem um profissional junto com um engenheiro, arquiteto, a planta pode sair errada e aí o proprietário vai ter que investir muito. Às vezes até a fiscalização não aprova as plantas porque elas não têm fluxo ou têm contrafluxo, daí causa a contaminação dos produtos. Por isso que a gente é muito importante nesse momento de obra. E é um diferencial muito grande para os profissionais que gostam dessa parte, porque tem poucos que fazem isso. Aí aqui eu tirei do guia básico de RT em segurança dos alimentos, esse aqui é do CRMV do Rio Grande do Sul também. Então aqui a primeira etapa, eu botei quais empresas é possível atuar, quais empresas um profissional de alimentos, veterinário, pode trabalhar. Então, a gente tem resguardo para trabalhar em abatedouro frigorífico de bovinos, suínos, ovinos, aves, né, frango, pescado, entreposto de carne, unidade de beneficiamento de cárneos e produtos cárneos, unidade de beneficiamento de leite e derivados, queijarias, que daí só produz queijo, né? Granja leiteira, que no caso faz o beneficiamento do leite próprio. Unidade de beneficiamento de pescado, unidade de beneficiamento de ovos e derivados, unidade de beneficiamento de produtos de abelhas, comércio varejista de mercadorias em geral, como supermercados, hipermercados, mini-mercados, mercearias e armazéns. Então, até naqueles armazéns pequenininhos que tem, vamos dizer, na esquina, todas as cidades têm. A gente pode ser responsável técnico. A gente pode trabalhar com padaria, confeitaria, comércio varejista de doces, balas, bombons e semelhantes, açougues, entrepostos em supermercado. Esses entrepostos são locais dentro do supermercado que fazem a manipulação e fracionamento, então fazem alimentos como bife empanado ou temperado. Aí tem que ter esse entreposto. O açougue só pode fazer a manipulação de carne sem temperar e empanar. A peixaria, comércio varejista de bebidas, de hortifruti granjeiros, então a gente pode até trabalhar com verduras, legumes, em um supermercado, por exemplo. Restaurantes e similares, bares e outros estabelecimentos, lanchonete, casas de chá, de suco e similares, serviços ambulantes de alimentação, fornecimento de alimentos preparados para empresas, buffet, consumo domiciliar. Então, tem muita área, vamos dizer, muito campo na área de alimentos, e basta você se especializar nisso e estudar, né? Estar constantemente atualizado. Então, não é somente, vamos dizer, nutricionista, veterinário também pode trabalhar numa padaria. Então, é muito amplo mesmo. A segunda etapa, então, são as exigências legais necessárias para você se tornar RT de uma empresa. Então, você tem que possuir certidão negativa no CRMV. Isso, o que significa isso, certidão negativa? É estar em dia, você tem que pagar uma taxa anual para o CRMV para ter a tua carteirinha habilitada. Sempre a empresa tem que estar registrada no CRMV ou no conselho de classe que for. Essa empresa tem que ter registro no conselho de classe. Então, sempre que tu entra DRT, olha se a empresa está registrada, porque já aconteceu comigo de eu assinar DRT por uma empresa e não estava registrada, eu tive que registrar ela no conselho. A anotação de responsabilidade técnica em cada empresa e o contrato, né, que eu falei em outro slide.
Aí aqui tem até o sistema do Siscad, que é onde a gente faz a RT. Então, você vem o número da inscrição, então aqui cadastrar RT, é renovação, daí aqui no caso seria a primeira, então não é uma renovação, e o tipo da RT, daí que você coloca, por exemplo, contrato, serviço. Aí depois tu preenche horas que tu vai na empresa, as atividades que tu vai desempenhar, tudo isso é um resguardo, né, que a gente tem com o conselho. Então, aqui, o que um responsável técnico precisa para atuar? Além do conhecimento, de todas essas coisas que eu falei, a gente tem que seguir as boas práticas de fabricação. Eu acho isso imprescindível, porque você não pode exigir uma coisa do funcionário e você não fazer também. Então, utilização de uniforme branco, por exemplo, camisa, calça, botas, touca descartável. Não utilizar maquiagem, adornos, manter unhas curtas e sem esmalte. Aqui eu coloquei prancheta com papel para anotações, que é o que eu geralmente uso. Tem gente que já utiliza tablet. E celular vamos dizer que tem fiscais que não permitem a utilização de celular nas empresas, né? A gente até orienta que os funcionários não utilizem, mas se for assim um uso para fazer um relatório técnico, para tirar foto, eu pelo menos não vejo problema. Desde que não manipule o celular e manipule alimentos depois, né? O RT. E a utilização de termômetro, né? Sempre aferindo a temperatura do ambiente, a temperatura de produto. Então, o que a gente faz nas visitas técnicas dos estabelecimentos? Eu faço o acompanhamento do processo de produção dos alimentos para ver, por exemplo, se está tudo certo, se tem algum tipo de contaminação que pode prejudicar o produto. Os relatórios de visita técnica, então, você pode fazer no dia ou dias depois e levar para a empresa. E aqui você coloca, tipo, não conformidades que a empresa apresentou, sugestões de melhoria. A gente não pode simplesmente atirar as não conformidades e não sugerir solução. A gente tem que sempre sugerir solução para a empresa, porque esse é o nosso trabalho. E dá para colocar também quando eles mudam alguma coisa, tipo, parabenizar eles. Às vezes eu faço isso. Tipo, foi verificado que tal local foi limpo, porque isso é um estímulo para eles verem que o trabalho está sendo efetuado da melhor maneira possível, né? Então, aqui, por exemplo, num laticínio, foi verificado que as lâmpadas da sala de higienização de caixas tinham sujidades, daí eu sugeri que fossem higienizadas internamente, aqui não dá para ver, mas estavam sujas. Aqui também eu verifiquei que o dispenser de álcool do banheiro feminino e masculino tinha sujidades, também sugeri a limpeza interna. Também é feita a verificação de planilhas de autocontrole. As planilhas são uma certificação dos POPs, né? Então, você tem o programa de autocontrole implantado, ou procedimento operacional padrão, e tem as planilhas para certificar que isso está sendo feito diariamente. Então, tem que estar tudo sendo registrado, como conforme, não conforme, e a gente tem que assinar frequentemente, né? Como verificador dessas planilhas. A gente também faz a elaboração documental, daí tem aqui memorial econômico sanitário, manual de boas práticas de fabricação, procedimentos operacionais padrão, formulários de registro de produto, correção e elaboração de rótulos. E nas visitas a gente também faz os treinamentos, né, que eu falei um pouquinho antes. Agora, então, eu vou mostrar um pouquinho da minha rotina para vocês. Aqui, então, em unidade de beneficiamento de leite e derivados, essa é a nova denominação pelo RISPOA, que seria o laticínio, né? Então, quando eu consigo, um tempo atrás eu conseguia mais, eu fazia o acompanhamento desde o campo. Então, acompanhamento da qualidade do leite desde o campo até a indústria. Porque às vezes chega, por exemplo, um leite aqui, isso é um alizarol, tá? Esse aqui seria um leite ácido no teste de fraudes. Aí você quer descobrir o porquê que tá chegando assim esse leite. Aí você tem que ir até a propriedade e conversar com o produtor rural para ver o que está acontecendo, se é um problema de alimentação dos animais, se é falta de alimento, se é período de temperatura, se é verão, inverno, enfim. Por isso que eu acho muito importante a gente ter esse trabalho contínuo desde o campo até a indústria. Aí também a gente pode fazer uma verificação dos animais, assim, mas a parte clínica e enfim, daí é melhor terceirizar, né? Porque, claro, o RT pode fazer isso,
Só que, às vezes, a gente tem uma especialização muito grande na parte de documento e na indústria. Aí a clínica fica um pouco distante disso, né? Então, aqui, quando o leite chega na indústria, a gente acompanha o descarregamento dele. Primeiro, as análises, né? A gente coleta o leite para fazer análises diárias de proteína, gordura, extrato seco, lactose, enfim. E depois, quando o leite for aprovado, né, sem fraudes, aí descarrega ele para processamento na indústria. Tudo isso tem que ter controle por planilha, registro diário, tá? Aqui eu botei uns testes que tem. Esse teste aqui é obrigatório após pasteurização. Então, a peroxidase tem que estar positiva e fosfatase negativa depois da pasteurização. Daí a gente sabe que o leite foi pasteurizado efetivamente. Aqui eu vou ter que tirar o ponteiro. Então, essa aqui é uma Queijo-Matic, nela que recebe o leite, né? E você adiciona alguns componentes e daí... Opa! E aí o leite começa a coagular e se forma a massa do queijo. Então, aqui são as liras de inox cortando essa massa do queijo. E essa água, digamos, que tem aqui junto com a massa, é o soro. Então, depois que a medida da massa do queijo está adequada, essa massa passa para a drenoprensa. Aí, aqui, essa massa vai entrar na drenoprensa e depois vai ser prensado e vai ficar só a massa aqui. O soro vai sair e vai ser destinado para o tratamento de efluentes. Então, aqui, por exemplo, o soro saindo pelas canaletas de inox até o tratamento de efluentes. Então, eu faço essa avaliação do processo de produção sempre que eu vou no laticínio. Então, aqui tem a massa pronta, ó, ela já foi prensada. Aqui, por exemplo, é uma mussarela. Aí vai fazer o corte dessa massa e depois vai para a filadeira. Aí aqui, depois da filadeira, que passa pela filagem e tanque de resfriamento de queijos, esse queijo vai ir para a salmoura. Daí, nesse caso aqui, é um queijo colonial na salmoura. Deixa eu colocar o ponteiro de novo. Então, eles ficam em salmoura para a salga dos queijos, daí a gente tem que virar a cada um dia e deixar um dia nessa salga. Então, aqui tem queijo mussarela, prato, na salga de queijos. Aqui também é de um outro laticínio que eu faço consultoria, que os queijos, depois de passarem para a filadeira, eles vêm para esse tanque de resfriamento de queijos. Então, e depois eles seguem para a salga, para a salmoura e para a secagem. Então, eles passam para outra sala, depois desse resfriamento, e vem aqui para a salga. Então, isso aqui é uma salmoura bem grande de queijos. Essa salmoura, ela tem controle também laboratorial de acidez, e caso não estiver boa, a gente tem que fazer a troca dela. Então, aqui faz toda a avaliação do processo de produção. Aqui também produção de ricota, que a ricota é feita com o soro. Então, o soro, ele tem várias assim alternativas de utilização. Daí, nesse caso aqui, a indústria utiliza para fazer ricota. E aqui, fabricação de nata. A nata é feita com a desnatadeira depois da pasteurização. E então, a nata seria a gordura do leite e ela é padronizada. Nesse caso aqui, ela é padronizada a 45% de gordura e depois ela é embalada nessas embalagens plásticas para venda. Eu também faço avaliação da sanitização da indústria, que seria o PPHO e o PSO. Uma higienização depois da produção. Também faço o controle das temperaturas, então eu olho como é que está a temperatura de cada sala. Por exemplo, aqui era uma câmara de queijos, está 8,9, está adequada, porque é até 10, mas ainda assim é um pouco alta, né? O ideal é abaixar mais. Aqui os produtos químicos, também faço avaliação, olho validade, se está vencido tem que descartar. Organização, não pode estar aberto, tem que estar bem vedadinho, a sala tem que estar limpa. Tudo isso é função do RP.
Aqui também outro laticínio, a barreira sanitária, como é que tá esses dispenser de álcool, de sabonete, como é que tá o dispenser de papel toalha. Tem que ter sempre placa orientativa de higienização de mãos para os funcionários. Aí aqui, por exemplo, isso aqui eu já acho uma não conformidade, porque já está atrapalhando para eles higienizarem as mãos, né? Esses baldes não deveriam estar ali. Também eu faço placas orientativas, né? Aqui, por exemplo, uma placa para manter as botas limpas. Dá para fazer plaquinhas sobre higienização de botas em indústria. Enfim, dá para ser bem criativo nessas horas de orientação para funcionário. Aqui, treinamento em laticínios, né? Aqui eu dei treinamento para transportadores de leite. Esse treinamento tem que ser feito a cada 2 anos em laticínios. Então, a gente explica tudo sobre boas práticas, sobre higienização, sobre os testes que eles têm que fazer na propriedade rural, que é teste de temperatura, de Lisarol. É bem importante fazer esses treinamentos frequentemente. Aqui, então, plaquinhas de higienização de mãos eu faço. Aqui também um treinamento de boas práticas para funcionários. Esses treinamentos, eu acho que no mínimo uma vez por ano, se der até mais, porque eles esquecem como são as boas práticas. A gente tem que estar sempre reforçando. Boas práticas de fabricação nunca são demais. Agora, então, vamos para a unidade de beneficiamento de cárneos e produtos cárneos. Esses são, então, os embutidos. Aqui não faz abate, tá? Então, essa é a indústria que eu sou RT. Aqui eu botei uma foto de carcaça, então o RT faz a avaliação da entrada da carcaça na indústria, a gente acompanha o transporte, como é que está esse transporte, está bem higienizado, como é que está a temperatura de carcaça, que suína tem que ser até 7 graus. Então, tudo isso é trabalho do RT, é ver como a matéria-prima chega na indústria também. Então, aqui o armazenamento das massas e carcaças, enfim. Aqui uma câmara de massas, a gente tem uma câmara separada para carcaça também, eu não tenho foto, mas enfim. Então, aqui as massas, elas têm que estar sempre bem vedadas, aqui em caixas plásticas limpas, em cima de estrados, não pode ter encostado na parede. Aqui são carrinhos de massas também, tem que estar bem vedados. Aqui eu sempre oriento que eles façam a identificação, mas muitas vezes que eu vou lá não está identificado. Eu gosto que eles identifiquem aqui no plástico filme mesmo, com canetinha, para saber de quando que é essa carne, tipo, foi manipulada ontem. Daí a gente tem que ter um controle, né, uma rastreabilidade dentro da indústria. Aí aqui é durante o processamento das carnes. Então aqui na sala de processamento é até 16 graus pela legislação do município. E eles fazem todo o toalete, vamos dizer, da carcaça. Cortam a carne, separam ossos e outras coisas que não são desejadas, como linfonodos, e tudo isso vai para o descarte. Aí o descarte dos resíduos é feito, fica em refrigeração, e uma empresa terceirizada passa semanalmente para levar esses resíduos. Aqui também tem um vídeo do misturador para produção de salame, por exemplo. Então, aqui você faz a mistura da carne moída com os outros temperos e condimentos. Aqui tem que estar sempre tudo bem higienizado, enfim, o mais limpo possível para a produção de um alimento seguro, né? Aqui eu coloquei também o embutimento do salame. A gente também faz essa avaliação do processo de produção, né? Então, aqui ela está fazendo salame, aí da maneira mais correta possível, né? Que não tenha contaminação. Aí ali ela grampeia o salame e depois ele segue para a maturação, onde ele fica um determinado período de tempo. Aqui também eu coloquei produção de banha. Quando você faz torresmo, então no mesmo tacho sai a banha. Então essa banha ela sai por esse equipamento e depois ela é colocada nesses baldinhos, onde ela cristaliza. E a banha tem um período de validade bem grande, né? Então ela fica ali cristalizando e logo você já pode vender. E daí no tacho já sai o torresmo também.
Aqui também eu observo os condimentos. Quando eu posso, eu identifico data de fabricação e validade em todos os condimentos. Então, eles têm que estar bem vedados, tem que ter identificação do que é a validade, sempre que vencer trocar, né? Também a gente faz a avaliação do cloro. No caso aqui, o cloro ideal é de 0,2 a 2. Então, ele está conforme. Se o cloro estiver acima disso, a gente tem que diminuir a dosagem do cloro. Se estiver abaixo, tem que aumentar a dosagem do cloro. O cloro ele faz a eliminação dos micro-organismos, vamos dizer, patogênicos da água, né? Então, o cloro tem que estar sempre adequado. A gente faz a avaliação nessa indústria aqui, uma vez de manhã e uma de tarde, mas dependendo do tamanho da indústria, a gente aumenta a frequência de análise de cloro. Aqui, então, tem a defumação da costelinha suína e do bacon. Aí também atinge uma temperatura alta para defumar esses produtos cárneos. E depois, aqui o salame, copa, presunto cru, eles seguem para a sala de maturação. Daí, dependendo do produto, fica tanto tempo nessa maturação, né? E daí a gente tem que observar, por exemplo, colônias de fungos aqui. Os fungos têm que ser brancos. Se eles forem esverdeados, já são tóxicos, né? Então, a gente tem que ter sempre um controle de umidade e temperatura nessa sala para evitar o crescimento de fungos tóxicos. Aqui também tem copa. Vou colocar o ponteiro de novo. Aqui também eu coloquei o desenvolvimento de novos produtos. Daí aqui, por exemplo, é um culatelo, é um presunto cru tipo culatelo. É vamos dizer, um presunto que é fabricado na Itália. Então, quando esse produto é de uma região geográfica fora do que a gente está, a gente tem que colocar na denominação de venda tipo. Isso serve, por exemplo, para um queijo brie. De colocar o queijo brie é feito lá na França. Então, quando a gente vende aqui, a gente bota queijo tipo brie. Aí aqui eu botei um pouquinho de rotulagem, né, de produtos de origem animal. E só para você ter uma noção, porque a gente não vê isso na faculdade, né? Então, aqui, essa é a instrução normativa número 22, de 24 de novembro de 2005. Até essa semana saiu, acho que talvez vocês saibam, é a legislação número 240, que é uma atualização dessa número 22, que é o que é necessário para o regulamento técnico para rotulagem de produtos de origem animal. Então, a gente tem que estar sempre atualizado, né? Essa semana já saiu essa nova, que entra em vigor ainda esse ano, se eu não me engano. E a gente utiliza o regulamento técnico de identidade e qualidade também, do produto de origem animal. Então, a gente olha a denominação de venda, a lista de ingredientes em ordem decrescente, e os aditivos têm que ser citados com função, nome e o número INS. Conteúdos líquidos, eles têm que ser indicados no painel principal, de acordo com o regulamento técnico. A identificação da origem, então, tem que ter o endereço do estabelecimento, né? Tem que ter o que é esse estabelecimento, tipo, é uma unidade de beneficiamento de produtos cárneos. Então, você tem que colocar nome ou razão social e endereço do importador, no caso de produtos importados. Carimbo da inspeção aqui está federal, né? Mas inspeção municipal, estadual, federal. A categoria do estabelecimento, como eu falei antes, né? Então, uma unidade de beneficiamento de cárneos e produtos cárneos. O CNPJ, conservação do produto, como é feita essa conservação, a marca comercial do produto, identificação do lote, a data de fabricação não é mais obrigatória em produtos de origem animal. Até agora a nova legislação reforçou isso, que não é mais obrigatória. O prazo de validade é obrigatório, sim, a gente tem que saber até quando é válido o produto, e o lote, né? A composição, então, todos os ingredientes que vai nesse produto, daí a gente bota em ordem decrescente, e os aditivos a gente coloca por último. Então, indicação da expressão, o registro dele, né? Registro no Ministério da Agricultura sobre número tal. E a instrução sobre preparo e uso do produto, isso é opcional, né? Se você quer colocar como comer esse alimento, como preparar, você pode colocar. Então, aqui, por exemplo, denominação do produto Copa. Aqui embaixo tinha a marca comercial do produto, eu tirei, né? Para proteger. Aí aqui o peso da embalagem, a tabela nutricional, os ingredientes, então você tem que colocar em ordem decrescente. Então, aqui na Copa, sobre a paleta suína, sal, pimenta do reino,
e vai indo em ordem decrescente. E, por último, os antioxidantes aditivos, né? Então, aqui de antioxidante a gente tem o ritorbato, conservantes nitrito e nitrato, né? Que é obrigatório. E sempre colocar em ordem, né? Daí, aqui, informação de glúten, lactose, alérgicos. Então, nesse caso, a gente só coloca não contém glúten. Não tem nada aqui que possa causar uma alergia ao consumidor. Talvez vocês se perguntem desses condimentos, talvez eles tenham uma contaminação cruzada, por exemplo, com algo que tem glúten. Mas todos esses condimentos vêm com ficha técnica e eles vêm de indústrias assim que mandam relatórios de qualidade dizendo que não tem contato com algo que possa causar contaminação cruzada, sabe? Então, aqui o peso do alimento deve ser pesado em presença do consumidor, conservar em local seco, fresco, em temperatura de até 22 graus, após aberto conservar até 7 graus e consumir em 7 dias. Então, esse modo de conservação e consumir até tanto tempo é obrigatório. Aí aqui tem que botar todos os dados do estabelecimento, o número do registro, a inscrição estadual, CNPJ, enfim. Indústria brasileira também é obrigatório botar no rótulo. A fabricação é opcional, né? A validade e o lote são obrigatórios. E o carimbo de inspeção nas dimensões de cada serviço de inspeção é obrigatório também. Aí aqui continuando, né? Ainda do torresmo e banho. Então, o torresmo é feito nesse tacho, como eu estava falando antes. Depois ele passa por tem uma canaleta que vem aqui por óculo, passa para outra salinha, e aqui ele é envasado. Aí depois ele é envasado nesses baldinhos plásticos, que são próprios para envase de banha, tá? Agora eu vou falar um pouquinho de um trabalho que eu comecei faz pouco tempo, faz 1 mês e pouquinho. Eu sou assessora num restaurante. Então, aqui, de primeiro, sim, eu comecei a fazer treinamento com os funcionários. Antes de começar a mexer no restaurante, eu gostaria que eles entendessem o que são as boas práticas, né? E boas práticas em serviço de alimentação, segundo a RDC número 216, eles têm que ser treinados frequentemente, né? Então, aqui eu dei treinamento para pizzaria, para restaurante, tudo explicando sobre doenças transmitidas por alimento, enfim. Então, aqui nesse caso, né, eu sou veterinária, mas eu estou trabalhando em restaurante, então a gente pode trabalhar com todo tipo de alimento possível. Aqui também a organização para produção de alimentos, né? Então, aqui, tipo, tem que estar tudo organizadinho. Aqui, os condimentos, foi colocado data de fabricação, data de validade, o nome do condimento. Aqui eles arrumaram, ficou assim, ó, maravilhoso. Eles colocaram tudo em potinho, vedado. Aí, quando vence, já troca. Aí, aqui eu até botei uma não conformidade, né? Para vocês pensarem comigo quais as não conformidades encontradas nessa foto. Isso aqui é uma câmara fria de resfriados. Então, por exemplo, aqui as alfaces estão em contato com o estrado, né? Tipo, pode contaminar, elas tinham que estar dentro de uma caixa plástica. Aqui, caixa de papelão dentro de câmara fria não pode, porque a caixa de papelão é muito contaminada. Aqui tem alimentos sem identificação, aqui também. A gente não sabe quando que esse alimento foi manipulado, então teria que estar identificado com a data de manipulação, a data de validade. Você chega na câmara para pegar e você não sabe se está vencido ou não, né? Isso é bem sério, assim, na parte de restaurante e tal. E aqui também está um pouco sujo, sabe? Dá para ver aqui que tem bastante ferrugem. O certo é que você dá uma higienizada em toda a câmara fria, né? Daí eu botei aqui qual a importância do consultor de alimentos. Eu esqueci de falar a diferença entre assessoria e consultoria. A assessoria é como se fosse uma responsabilidade técnica, mas você não assina pelo estabelecimento. Então, a assessoria, você vai fazer um trabalho contínuo por um período de tempo, como se fosse um RT, sabe? Mas daí tu não está assinando o DRT pelo estabelecimento. E a consultoria é um trabalho pontual. Então, eu vou fazer uma consultoria de um manual de 3 meses. É isso e deu. A assessoria envolve vários outros trabalhos, entende? Então, aqui o consultor de alimentos é um agente de transformação. Ele é capaz de identificar problemas ou pontos de melhoria e trazer soluções para elas. Então, ele realiza um trabalho pontual por determinado tempo,
e não se responsabiliza legalmente pelo local de trabalho. Então, para atuar como consultor, é importante firmar contrato com a empresa e possuir conhecimento na área. A consultoria vamos dizer assim, o céu é o limite, porque tu pode fazer consultoria até em casa, como eu falei antes, né? Então, quais trabalhos podem ser feitos pelo consultor? Eu botei alguns aqui, tá? Então, você pode fazer, tipo, um manual pontual, uma planilhas de autocontrole para a indústria pontualmente, os POPs pontualmente, ou programa de autocontrole, rotulagem, tipo, a empresa te contrata só para fazer rótulo, e daí você não se responsabiliza pela empresa, mas você faz os rótulos da melhor maneira possível. Memorial econômico sanitário, análise de projeto arquitetônico, então tu pode ir numa empresa e fazer só o projeto, tipo, só o fluxo do projeto, e cobrar por uma consultoria, né? Tem gente que ganha muito dinheiro, assim. Abertura de estabelecimento, então uma consultoria para abrir o estabelecimento, depois que está aberto, registrado, daí tu assina como RT. Treinamento de boas práticas ou outros treinamentos, pode dar uma consultoria pontual. Daí que eu botei algumas que eu já fiz consultoria. Essa foi a primeira consultoria que eu fiz quando eu me formei, que era um manual de boas práticas de fabricação para a indústria de alimentos congelados. Então aqui não é produto de origem animal, né? Tem alguns produtos de origem animal, mas a maioria é vegetal. Então, eu fiz um checklist para montar esse manual, eu visitei a empresa, aí você faz o manual, sabe? Você descreve como que funciona essa empresa e a vigilância sanitária exige que todas as indústrias e restaurantes, e enfim, tenham um manual de boas práticas. Aí eu também fiz planilhas de controle aqui, já que eu fiz o manual, eu fiz as planilhas junto. Aqui foi uma de chocolates, eu acabei faz pouco tempo. Então, eu sou veterinária e eu também já trabalhei com chocolates, né? Bem legal. Aí aqui eu visitei a chocolateria, né? Daí tu descreve tudo no manual. Tipo, aqui tu descreve todos os equipamentos, forno, aqui é uma derretedeira de chocolates, aqui saboneteira, dispenser de álcool, aqui é uma pia de cerâmica, aqui fogão. Descreve tudo no manual. Os freezer, geladeira, como é que é o armazenamento dos condimentos. E aqui eu também fiz planilha, né? Que daí eu quero que eles comecem a utilizar planilhas para o controle interno da empresa, né? E aqui uma consultoria que eu fiz só de rótulo. Isso aqui foi um desafio para mim, porque primeiro que eu tinha pouca noção de rotulagem, segundo que não é muito da minha área, que não é produto de origem animal. Era uma indústria de massas congeladas, mas eu aceitei o desafio e eu aprendi muito com isso. Então, aqui eu fiz todo um checklist de rótulo, então coloquei designação do nome de venda, a marca, ingredientes. Aí depois isso tudo, tu faz a ficha técnica e tu manda para a gráfica, daí eles montam o rótulo e essa é a consultoria. A gente pode fazer tabela nutricional também, ou, enfim, toda a revisão do rótulo, elaboração do rótulo, a gente pode fazer. E era isso, gente. Não sei se eu falei demais, mas obrigada pela atenção. Se vocês tiverem dúvidas, eu estou à disposição para a gente conversar. Tem meu Instagram ali, que é isalimentos, e meu e-mail, que é isabelesgorlo@gmail.com. Podem mandar dúvidas se vocês quiserem. E é isso. Muito, muito, muito obrigada. Muito obrigada, Isabelle. Foi muito boa a tua apresentação. Tirou várias dúvidas, porque realmente, como tu comentou, a gente não tem um suporte tão grande na faculdade quanto esse assunto, né? E assim, agora a gente vai para as dúvidas, tá? Podem deixar nos comentários, caso tiverem. Eu tenho uma dúvida que eu acho que é um pouco boa, mas enfim, eu quero perguntar, aproveitar essa oportunidade. Referente, né, que nem a gente falou, não tem um suporte tão grande assim da faculdade, a gente não tem um direcionamento. Por exemplo, eu quero fazer clínica, eu sei que eu tenho que fazer residência, eu sei os passos. Para RT, como é que funciona? Como que eu posso fazer depois de formada? Busco primeiro o seminário, né, para RT, e depois os cursos. Vou buscando conforme a necessidade para rotulagem e tudo mais, ou eu já vou fazendo durante a faculdade? Como que é esse primeiro contato com esse emprego, né, com a agroindústria? Então,
eu sempre digo que o quanto antes começar, melhor, né? Eu fiz um curso de RT e consultoria quando eu estava no 9º semestre, porque foi quando eu decidi trabalhar com isso, né? Daí eu já tinha uma noção. Aí, quando eu saí para estágio curricular, eu saí para RT e consultoria. Daí também já tive uma bagagem muito grande, mas teve cursos que eu fiz depois de formada, né? O de rotulagem eu estou fazendo ainda. Tem alguns cursos específicos, por exemplo, eu não tinha muito conhecimento em embutidos, eu fiz curso de embutidos. Então, eu acho que o primeiro passo é o seminário, aí depois tu vai abrangendo e fazendo cursos específicos. Por exemplo, eu quero trabalhar com RT de pescado. Busca um curso nisso, sabe? Mas a prática é, tipo, acho que é o melhor curso que existe. Porque daí, quando tu tem que fazer, tu se obriga a estudar, a pesquisar, sabe? Realmente essa a minha dúvida, né? Uhum. Porque, como tu comentou, tu faz tanto a parte de carnes quanto a parte de derivados de leite. Então, assim, não é muita coisa. Como é que tu faz para programar e organizar essa rotina? Sim. É uma rotina bem louca, né? Porque, assim, geralmente eu me organizo na segunda-feira. Eu olho assim, eu vou organizar minha agenda da semana. Daí eu vou decidindo, tipo, terça vou no embutidos, quarta vou no laticínio, sexta vou no restaurante. É o que eu geralmente faço. Então eu deixo mais ou menos um período de cada dia para cada coisa. E ainda assim trabalho em escritório, né? Faço as duas coisas, mas é um pouco complicado, porque é muita coisa, né? Às vezes a gente fica meio louco, tipo, tá com a cabeça de leite e de repente tem que pensar num rótulo de massa, mas dá conta, sabe? É um trabalho muito legal. Então, como não tem nenhuma dúvida ali nos comentários também, se quiserem entrar em contato com ela depois, é só chamar no Insta, enfim, pode chamar a gente também, que a gente passa o contato. Agradecer novamente, Isabelle, foi muito boa a tua palestra. Eu espero que futuramente Obrigada. tenha uma próxima também, porque é um assunto realmente que a gente não tem uma abordagem muito grande na faculdade, até porque é muita coisa para aprender em, digamos que pouco tempo, né? E, enfim, é uma área super interessante. A gente consegue ter uma rotina que a gente falou que dá para adequar à necessidade e realmente sempre fazendo cursos e eu achei muito interessante isso. Enfim, muito obrigada, Isabelle. Obrigada a vocês, fiquei muito feliz, espero que eu tenha ajudado. Ajudou muito. Tirou a minha dúvida que eu estava dessa área, mas enfim, agora só vai. Ai, que bom. Obrigada. Agora vai. Obrigada, Agora vai. gente. Obrigada, gente, também pela participação de todos. E mandem um e-mail para a gente estar emitindo o certificado e até a próxima palestra. Até a próxima. Beijos. Beijo.